Bom dia, hoje 15 de junho. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, mais um UFC na área. Isso aí, começando aí no dia hoje de vencimento de opções sobre ações, vencimento quarta-feira, também do índice Ibovespa. Lá fora pesando também. Pra caramba, Grécia aí amedrontando. Grécia não consegue sentar e discutir aí os problemas aí com os credores, né? Então, segue pesando aí. Aquele feedback de som, pessoal, se vocês puderem... Por favor, aí, passar pra gente. O Rabbit Rex já passou aqui. Bom dia, Celso aqui. E o Caim, Hunter. que isso, tomou uma sova do Vai Cavalo. Cidade Verdun, vai cavalo. Isso aí, senhor de Quem diria? Nelly, som ok. LCP. Por que Itaú está tão barato e vem caindo mais? Boa pergunta essa aqui, a gente já responde. Hoje a gente começa o programa, né, para falar primeiro das carteiras, né, semanal, e da carteira short, recomendada também. E depois a gente tira essas dúvidas, mas enviem dúvidas aqui para a gente tirar e falar sobre isso depois. A Guia da Bolsa aqui também, já fazendo perguntas. Epa, botei aqui um negócio e não veio. Tem também o Messen, bom dia. Mona Invest, bom dia também. Obrigado aí pela audiência, participação de todos, né? Feedback ok, todo mundo aqui, ó. Caindo na guilhotina. Que isso, Theo. Quem diria? Ninguém veio perguntando sobre Vivo. Infelizmente ainda não podemos comentar sobre Vivo por conta da oferta. Tem que até ver qual o período que se encerra esse período restrito da gente. Celso queimou a língua. Vai cavalo. Você tinha falado? Eu achava que ele ia perder, falei. Eu achei que ele ia perder mesmo. Eu achava que Todos acharam, né? A bolsa de apostas, ninguém esperava. Tanto é que a Globo nem transmitiu, né? Foi só o... Acho que nem ele achava que ele ia ganhar. Nem ele, acho que esperava, né? Foi só o combate. Mas vamos lá. A gente depois responde até aqui o que eu achei da entrevista da Dilma pro Jô. Meu Deus do céu. A gente fala aqui depois. Vamos lá então, Ricardo Kim. Vamos para as carteiras. Vamos. Então, como toda segunda-feira, a gente vai falar de carteira Top Picks e carteira Short. Falar um pouco de desempenho, trocas, etc. Começando pela carteira Top Picks. Falando de performance semanal, na semana a carteira caiu 2%, enquanto o Ibov caiu 0,2%. Então a gente ficou 1,8 pontos percentuais atrás essa semana. Aqui, se a gente, para elencar aqui os papéis que mais contribuíram para essa performance negativa, a gente tem BBSE, que sofreu bastante na semana, 5% de queda, seguido de Fibria, 3,9%, e Qualicorp, 2,3% na semana. Na parte positiva, a gente tem Lojas Americanas e Cielo performando melhor que o índice. Então, isso aí compõe essa performance da semana aqui com muito peso para BBSE. Então, em 2015, a gente a carteira cai 3,1% em 2015, enquanto o índice sobe 4,1%. A gente aí cerca de 7 pontos percentuais atrás do índice esse ano, tá? Então, esse foi o desempenho da carteira para essa semana. Em termos de troca, a gente vai ter uma troca marginal ali, reduzindo 5% em Itaú e entrando 5% ou aumentando a nossa posição de Cielo. Então o Itaú, que tinha 25, vai para 20, e Cielo, que tinha 15 e ficou para trás, vai para 20 agora. Então essa foi a troca da nossa Top Picks. Com isso, o portfólio final fica Itaú com 20%, Cielo 20% e BBSE 20%. Suzano 12%, Lojas Americanas 10%, Qualicorp 10% e Fibria, nossa menor posição, 8%.
Assim, a gente continua bem alocado em setor financeiro. Lembrando que Itaú, Cielo, BB Seguridade ficaram bem para trás ali. A gente quer justamente pegar essa volta. A gente continua alocado com uma boa exposição à exportação, com Suzano 12% e Fibra 8%. E o restante a gente diversificou em varejo mais resiliente com lojas americanas e Qualicorp Saúde, tá? Então essa ficou assim a nossa carteira Top Picks para a próxima semana. Se quiser comentar um pouquinho aí. Vamos, é bom que a gente resolveu diminuir, né? Principalmente a Itaú de novo, agora o PT solicitando um aumento de novo na contribuição social sobre o lucro líquido. O setor dá muito dinheiro, por isso é que deve ser tributado um aumento, já foi de 15 para 20, aumentaria mais. Então, o noticiário está pesando em banco e deve permanecer pesando. Então, esse é o problema. Aí a gente resolveu reduzir um pouco o banco, aumentar naquilo que tem uma resiliência maior. Estava com um percentual de 15%, a gente foi e aumentou, né, Cielo. Nesse caso, a gente continua vendo um crescimento. A empresa ganha dinheiro com desconto de recebíveis também. Desconto de recebíveis a gente comprar em 10, 12 vezes sem juros, né? Os juros obviamente estão embutidos, mas aí o varejista ele precisa de capital de giro e aí ele desconta recebível principalmente junto a Cielo. Isso aí. Então, na Top Picks foi isso, partindo para a carteira short. Sem trocas essa semana na carteira short. Em termos de performance, a gente ficou em linha com o Ibov. Destaque na ponta negativa para Petro e Vale. Petro subiu 3,4 e Vale 2,4. Mas destaque positivo fica para a queda de Usiminas, Eletmeia e GGBR, que ajudaram a nossa carteira short. Então, a gente, na semana, caiu 0,2%, tá? Em linha de novo com o Ibov. Então, como a gente não teve trocas, a nossa carteira final fica BR Foods com 20%, Petro, Vale, Elet, BVMF e Usiminas todas com 15% e GGBR com 5%. Então, a gente... Sem trocas. Sem trocas e com a mesma carteira. Isso aí. Boa, aqui, a gente já parte aqui para as dúvidas. Até o Apolo Brasil ainda estava perguntando sobre Cielo. Se ele não acredita que a margem líquida da Cielo não pode, devido à elevada margem líquida, o aumento de impostos também, contribuição também, mas aí pega mais bancos do que a Cielo, até porque a Cielo, por exemplo, não tem JCP, né? Como tem em bancos, isso também pode voltar, né? Isso seria... o JCP impacta mais Ambev, BVMF e o setor todo bancário. Tá ok? Vamos lá então aqui, vamos já tirar as dúvidas. O pessoal perguntou, fez diversas perguntas aqui, eu peguei. O pessoal perguntando aqui, o Guia da Bolsa poderia comentar dos problemas da Usiminas? Sim. Está short. Usiminas, como a gente acabou de comentar, a gente tem 15% na nossa carteira short. Semana retrasada a gente enviou também uma proteção para os clientes que tinham Usiminas. Mas basicamente acho que é o nosso cenário pessimista para o setor. A gente viu aí tanto dois importantes clientes que são montadoras e a própria indústria performando muito mal esse ano. Venda de leves e pesados muito fracas, as vendas nesse início de ano. Na verdade a gente já está quase no meio e o cenário cada vez piora mais. E em termos de atividade industrial também, a gente vê uma queda muito forte desde o ano passado, confiança do empresariado indo de mal a pior, etc. Então, isso aí vai impactar, querendo ou não, e vai continuar impactando esse ano as siderúrgicas. A gente está vendo diversos layoffs, férias, etc. nas montadoras, e é nesse ritmo que a gente deve continuar, pelo menos esse ano. Isso aí vai impactar as siderúrgicas e os Usiminas, mais especificamente, eles, como se isso não bastasse, eles têm um problema do imbróglio societário. Isso prejudica a estratégia da empresa, nesse momento que é tão importante você ter uma condição estratégica forte ali nesse período difícil.
E o outro motivo, e não menos importante, é a questão de valuation, negociando a 10 vezes EV/EBITDA, né, que é o valor da firma sobre a geração de caixa operacional, cerca de 10 vezes, então acima de CSN, acima de GGBR, então negociando num múltiplo alto, com um cenário ruim, embrolho societário, a gente está bem pessimista com os Minas. Continuar as carteiras short. Se o cliente tem os Minas e não quer, o ideal seria se desfazer e tentar achar alguma oportunidade melhor agora, principalmente por curto, médio prazo, que a gente tem alguns setores que devem performar melhor, mas se ele quiser ficar com essa posição, o ideal seria fazer uma proteção a custo zero, é o que a gente tem indicado para os Minas. Então são esses os problemas. Lembrando que ela desligou o autoforno, tá dando férias, querem reduzir jornada, né? Ainda não decidiram, estão com problema com o sindicato. Então, de fato, o cenário é bem ruim, são muitos os problemas das Minas. Vamos lá agora pegar outras perguntas. O CMP perguntando por que Itaú está tão barato e vem caindo mais que a Bolsa nos últimos dias por conta desse cenário aí de possibilidade de elevação de aumento de taxação, JCP, esse tipo de coisa, uma pior aí para o setor. Tá, mas a gente continua gostando, né? Então já respondendo o BR de Jundiaí, porque Itaú e Bradesco estão apoiando tanto, foi isso que a gente falou no início, né? Um cenário aí de possibilidade, né, os aliados do PT, né, falando sobre mudanças, né, novamente na alíquota, elevação de impostos, por isso que a gente resolveu até dar uma diminuída de bancos. O cenário no curto prazo está pesando com essas informações todas. A Rita 2015 perguntando sobre SUSB5, só falou assim, comentar SUSB5. SUSB5 continua na nossa carteira, tanto nessa carteira de curto prazo como de longo prazo, a gente ainda acredita num dólar um patamar alto, estruturalmente ele deve se manter. Você tem aí o risco de aumento de juros lá fora, em setembro, etc. Isso aí pode trazer um estresse, então a gente quer justamente estar posicionado aí para caso alguma coisa nesse sentido ocorra. E o nosso veículo de exposição é justamente Suzano. Eles têm um case interessante de desalavancagem, negociam no múltiplo ok, mas a dinâmica de celulose está muito boa ali, tanto na demanda quanto o repasse de preço, etc. Eles estão conseguindo repassar preço, então continua sendo para exposição a dólar um dos cases mais interessantes ali. Então Suzano, nossa principal exposição. Se você tem um portfólio de ações, ao nosso ver, faz muito sentido você ter alguma exposição à exportação. Hoje a gente tem 20%, por exemplo, dividido 12% fibra, 8%, 12% Suzano e 8% fibra. Então, essa é um pouquinho da nossa cabeça. Perguntaram o que eu achei da entrevista no Jô Soares. Está tudo bem com o país, é impressionante, né? Ela não pode ir. Pode vir aqui em São Paulo, dar entrevista aqui na Shukri Zaidan, né? Ela prefere ficar lá. E quando não consegue ter uma linha de raciocínio, né? Impressionante. Eu só vi umas partes, não consigo assistir. E até o boicote também, o Jô Soares, é impressionante. Jô Soares e Pedro Bial, os dois juntos, o que não vai dar, né? O outro continua. Agora botaram a Paola, né, de Oliveira, Paola de Oliveira. Aonde colocar? Na propaganda da Fiat. Agora, para falar que vale a pena comprar um carro agora, pelo amor de Deus. Melhor investimento. Compra o teu carro 100% tabela FIP. Você vai levar um e vai sair da loja com 30% de valendo menos. Impressionante. JC Filho, Raia, Drogasil e Cielo. Raia, Drogasil, um ativo extremamente caro, a gente já vem falando sobre isso. Acaba tendo uma resiliência, mas a gente prefere outros ativos com preço, nível de preço e valuation melhor. Sobre Cielo, a gente está aumentando a nossa carteira, que a gente segue gostando do ativo, mais resiliente, melhor posicionado aí nesse cenário, né, tanto de crédito quanto de débito, e a gente gosta do ativo. O ignorado da XP, não sei porque ele botou esse nome, até poderia até comentar por que você colocou esse nome. Comenta essa elevação do JP Morgan, elevação a Eles falam o seguinte, a gente acredita que pode ter
não uma metodologia de precificação, mas esse governo atual não vai deixá-la perder dinheiro em abastecimento. O governo atual é o mesmo. Que em 2009 até final de 2014, a Petrobras perdia entre 3,5 bi a 5,5 bi no segmento abastecimento. Então, eu não concordo com esse tipo de avaliação. E até já respondendo a Monte Bravo, falando, poxa, mas a gente fica short em Petro, é sempre um risco, tudo mais, pode sair uma interferência positiva? Pode. Aí o resultado do segundo tri vem ruim, interferência negativa. E para mim, quando a situação melhorar, o governo está só empurrando com a barriga para fazer um aumento de capital nela. Não está descartado isso. Outro ponto é que faz parte da carteira, né? Não isso. É que tá tudo em Petro. Então, boa, 15%. De novo, a gente vai ter risco, só que o risco-retorno de ficar short em Petro hoje faz sentido pra gente. Né? E de novo, a gente não faria 100% em Petro, tanto que ela tem 15% ali. Então é um portfólio, tem que considerar de novo aí a diversificação, que tem outros ativos que devem dar menos susto, mas com esse governo você não fica livre de susto em nenhum setor. Tem o Papa do Valuation, né, Assuada Modarão, um indiano, um professor nos Estados Unidos. Ele até falou sobre isso, né, um textinho sobre Petrobras, credibilidade, transparência, tudo zero. Aí ele fala, não dá para ter. Chega nesse nível de discussão, eu concordo com ele. E a gente está short pelo esse cenário aí, totalmente desafiador. Não fecha a conta de geração de caixa e de endividamento, esse é o ponto. Então, para a gente, é muito normal mantendo o short. Em algum momento, você pode aí, o ativo desabar, voltar para patamares da casa de uns R$10, pelo menos. Por que Pão de Açúcar está tão baixo, né, e continua caindo? Se é uma boa compra, a gente não acha que não, acha que deve esperar. O cenário é totalmente desafiador, não é uma barganha ainda. Se em algum momento se tornar uma barganha, a gente pode até pensar em colocar na nossa carteira top pick. Mas ainda não é momento. O LCP Celsius não é o momento porque vendo as mesmas lojas, né, o same store sales dela não vem entregando nem inflação. E quando a inflação está subindo cada vez mais rápido, vai ser cada vez pior esse retorno dela e crescimento. Então a gente prefere ainda ficar de fora. É diferente de uma loja americana. Tipo, uma loja americana é mais cara. Por que é mais caro? Né? Mas ela entrega, vendo as mesmas lojas, de 9%. Porque o ticket médio é R$32. Né? São produtos ali, o cara deixa de sair e tudo mais, mas fala, pô, eu posso comprar um chocolate, uma besteirinha. É muito baixo e não depende de crédito para crescer. O LCP, o que você acha do lançamento de Geraldo Alckmin para presidente 2018? A gente acha que é ele que vem, tá? Até pode ser, já falando aqui, uma chapa Alckmin Serra. Que isso. E a outra chapa, PMDB, né? Cunha e mais alguém. E a gente não vê, hoje, se fosse hoje, não viria o Lula, porque ele não vai entrar para perder, o risco político é muito grande, até do PT acabar, nesse caso que a gente fala, quem me acompanha no Face, né, vamos até escrever sobre isso de novo, o ciclo, né, o fim do ciclo do PT no poder, por diversos motivos, né, não tem um sucessor, né, vai botar o Haddad? Aí eu vou ter que criticar, porque ele botou ontem no Twitter, que ele foi no Veloso Bar, no sábado, comer coxinha. Aí falou que, pô, eu tô aqui comendo coxinha, aí vem um coxinha e critica as ciclovias. Pô, sabe, ele misturou as coisas. Pode, é um político. Ele escreveu no Twitter. É um político, gente. Então, tem que tomar cuidado com o que você fala, né? A crítica tem que tomar um cuidado muito grande, ainda mais em público, né? Esse é um ponto que, pô, não dá para fazer, aí não tem. Acho que seria talvez um Mercadante, poderia vir como um candidato, não dá, é tiro no pé o tempo inteiro, né? O Mercadante tem uma metralhadora giratória nele mesmo, né? Ela bate e volta nele, porque, pô, vai suicídio eleitoral absurdo. Então não tem ninguém. Ah, mas o Lula vem? Ele vir para perder, hoje, diria que as chances são enormes dele perder. E o PMDB vai sair do governo, não sabe se espera até as eleições municipais do ano que vem ou se sai depois. A gente está vendo várias pessoas saindo. Não tem uma base nova no PT, não tem. Aqui a gente está discutindo assim, pode vir Aécio, pode vir Alckmin, pode vir o Serra não, o Serra vira como vice. No PMDB você tem vários nomes também.
Então, até para dividir, né, a polarização dos votos, você divide votos, o PMDB vindo como candidato à parte. É um partido que você pode ter uma saída da parte religiosa, evangélicos, e mantém o PMDB com uma parte mais próxima ao PSDB. Então se torna muito mais forte a oposição nesse caso. Já colocou que é a oposição, né? O PMDB já vem colocando isso. E o PT só se enfraquecendo. Então, esse aí é um ponto só para destacar. O Souza está perguntando, não estava na hora de entrar um percentual em educação? Boa pergunta. A gente já está em educação na nossa carteira de mais longo prazo, a carteira XP, a gente tem 10%, que é um peso razoável ao nosso ver. Mais que isso, fica um pouquinho concentrado demais num setor ainda que está passando por mudanças. Mas tem seu valor ali, por isso que a gente continua com 10%, principalmente em Croton, tá? Que é a nossa preferida para o setor. Agora, na carteira de curto prazo, vai ficar muito volátil, né? Ainda você vai ter todas essas mudanças, as novas mudanças agora para o segundo semestre, etc. Isso aí pode trazer um pouco de volatilidade. Fica um pouco mais difícil fazer esse trade de curto prazo. Então, por isso que a gente mantém aí, mais vale sim uma entrada para quem tem uma visão um pouco mais de longo prazo. Agora, um trade curto, apesar de ser interessante, aí não está tão claro ainda o quão tem potencial, porque a volatilidade pode ser alta. Lembrando que ao longo do ano a gente ainda vai ter impactos da mudança, seja em ticket médio, seja em captação ou principalmente em fluxo de caixa com aumento do capital de giro. Então é só essa questão, mas para uma carteira de longo prazo sim faz sentido. A gente pode até ver nesse curto, médio prazo alguma migração para o setor de educação, porque está todo mundo leve. Então, em termos de fluxo, também pode ter alguma coisa positiva aí para o setor. E aí o Guia da Bolsa até já perguntou, do setor de educação, qual é que depende menos de incentivo do governo? As que dependem menos são as maiores, né? Porque elas têm muito EAD, que é o ensino à distância, que não depende de FIES. Então, você acaba diluindo essa questão de FIES, etc. Então, a Estácio e Croton acabam sendo as menos influenciadas. As mais influenciadas são as menores, Ânima e Ser, porque elas até então, né, elas começaram agora o ensino à distância, mas boa parte da base é ensino presencial. Então, essa questão de FIES tende a pegar mais, por isso que elas sofreram mais, etc. E negociam até um desconto das maiores, tá? Esse é um dos motivos também que a gente se mantém nas mais líquidas, nas maiores, porque elas têm um pouco mais de diluição e devem mostrar um pouquinho mais de resiliência agora nesse momento de mudança, né? Isso, e aí perguntaram se esse aumento de capital em Petrobras seria uma nova emissão de ações. Sim, só não é agora, porque o governo não tem dinheiro, o governo precisaria botar 30 bi, aí perde o grau de investimento, por isso. No reajuste de preços de combustíveis, difícil, olha a inflação, gente. O Banco Central está trabalhando para elevar juros para trazer a inflação do ano que vem de 5,5% que o mercado espera focos para 4,5%. Se ele dá um reajuste de 10% para a gasolina, é impacto de 0,37% no IPCA. O IPCA do ano que vem já iria para quase 6%. Então, acho difícil, não impossível. Riscos do short em Petrobras seria, obviamente, um novo reajuste de preços de combustíveis. Mas a gente vai ficar falando aqui, se não sai do lugar, a gente acredita ainda na interferência governamental ruim para a companhia. Por que o dólar não tem mais força para subir? Hoje ele cai frente ao real, mas sobe frente a quase todas as moedas dos países emergentes. Vocês viram os dados, né, da economia americana? Saiu o índice de Michigan, né? Sabe o que mais? É que saíram os dados... A cola, a idade, preciso colar. Saiu índice Empire State de atividade em junho, produção industrial de maio. Os números eram horrorosos. O pessoal esperava 0,2 de alta, veio menos 0,2. Então, assim, a economia por lá não vem apresentando crescimento, por isso, do dólar hoje. Em outras moedas. Não, você está comparando o dólar em relação ao euro. E aí, o euro, por conta do problema na Grécia, apresenta uma depreciação. Em relação ao real, aqui não vejo problema assim tão grande. Juros altos, tudo isso. Como a economia lá mostrou dado pior, acaba sofrendo mais aqui. Suzane, MGLU, fique fora. É porque não dá pra gente shortear. Esse aqui queria estar na carteira, mas não tem. Primeiro, o volume por dia é muito baixo. Mas se vocês quiserem shortear, pode shortear. E tem que só ver aluguel, que de vez em quando dá squeeze. Mas esse aí é short, a gente já falou sobre isso aqui. Até a famosa frase, né? O embate, quem ganhou? Luísa Trajano ou o Diego Maynard. Diego Maynard vai ganhando agora de goleada, 7-1.
Alemanha, Brasil, né? 7-1. Lembra que o pessoal falava que era 7 de inflação e 1 de crescimento da economia? Cara, 9% de IPCA e a retração 1,35 projetado. Meu Deus, é porque era menos 1. Não era, o gol do Brasil era menos 1 de crescimento do PIB, ou retração, e 7% de inflação. Foi para 9, com uma retração de 1,35 até o momento. BVMF, podemos comentar sim, está na nossa carteira short, mas está na dividendos. Pô, como é que pode isso? Está numa carteira short? Porque a gente quer pegar no curto prazo, a gente acredita que bolsa pode sofrer pesado, a gente já vem falando isso constantemente, proteção, olha a FANCE no índice, olha a FANCE no índice, tudo mais. Mas está na dividendos porque quando você olha no longo prazo, acaba tendo um dividendo interessante. For uma ação para carrego, acho interessante, mas no curto prazo não recomendamos BVMF. Embraer, quer falar? Eu falo, o Edemir está perguntando. Pode falar, eu complemento. Peraí, Embraer está tendo uma feira Paris, né? Air Show. Pô, a empresa não para de anunciar, deve estar com a maquininha da Cielo lá só fechando venda. Pô, não para, a gente não para de receber e-mail que ela está fechando contrato, né, de opção de compra de novas aeronaves, Gol, Latam, que é a LAN, Chile, mais a TAM, e diversas companhias que eu nunca ouvi falar, companhia aérea que eu nunca ouvi falar na vida. Está fechando com todo mundo. E o Kim levantou um bom ponto, aí ele toca isso, que foi a compra do dono, né, da Azul, fechando a compra da TAP também. Porque se for ver, a Azul já usa bastante aviões da Embraer, etc. Então, basicamente, a racional seria que ela poderia expandir justamente isso para a TAP. É o que o mercado vem esperando aí. Então, se tem uma boa leva de notícias positivas aí com a feira, de fato, piscando direto ali os contratos, novos contratos, então incremento de backlog. E essa questão da TAP que ficou bem interessante também. Interessante. Mas de Embraer, a gente ainda está preferindo só a exposição à exportação com Suzano e Filho, principalmente depois da esticada de Embraer, porque ainda tem alguns riscos ali, em termos de múltiplo, está um pouquinho acima, então só por isso, mas Embraer sempre se mostrou um ativo bem resiliente. Mas a gente só está vendo um pouquinho mais de potencial nas outras, só essa diferença. Beleza. Vamos lá. Poderia comentar a Lupar, uma boa empresa, acaba sendo uma boa empresa, só que a gente não prefere dar os investimentos que ela tem hoje. Taesa, TAEE 11% de dividend yield. Pode comprar. Que isso, acabamos falando isso aqui. O Jefferson, quero que pronuncie assim, comprei pão de açúcar a R$ 82,40. A mesma está em queda, está 81,25. Seria hora de vender e minimizar as perdas ou segura para possível recuperação? Complicado, né? A gente ainda não recomenda, vem repetindo aqui, entrada ainda no ativo. Mas falar vende, compra outro, a gente prefere outros ativos, tá? É difícil dizer. Pô, agora que eu entrei, eu não teria entrado, né? Agora, difícil dizer. Eu ainda prefiro para longo prazo uma Cielo, até uma BB Seguridade com essa queda, até um Itaú mesmo aproveitar esse momento. Como deve ficar Hering? Vai falir? Não digo que vai falir, Fátima, mas a situação está bastante complicada para a companhia. A companhia anunciou nos resultados, além de fracos, que os estoques estavam bem elevados no segundo TRI, deverão permanecer bem elevados, e no terceiro TRI dos seus... Pô, eu ia falar inquilino, eu tô ficando velho mesmo, cara. Pô, dos seus franqueados, né, extremamente elevados, então vendas ruins, em queda, cenário piorando. Ainda não recomendamos exposição em Hering. Varejo, só lojas americanas pela resiliência que né, a ação sofreu, a gente até achou que valeria a pena, a ativa até performou bem, apresentou um desempenho positivo aí, quase 0,5% em uma semana, enquanto o índice caiu. Comentar BIF, Minerva, é a única ação que se tivesse que ter arma na cabeça. Marfrig, já falei para vocês não vão ver a área de análise fundamentalista recomendando Marfrig, mas não vão ver nunca, isso a gente pode dizer. Governança corporativa não é 0, é menos 100. É muito negativo. Então, vocês não vão ver. JBS, eu acho que dá para pegar oportunidades no day trade, swing trade, análise técnica. BIF é uma boa empresa, daria até para carregar, mas a gente prefere outros setores de commodities, mais fácil entrar, por exemplo, em papel celulose, Suzano e Fibria.
Sabesp, agora a Fiesp está tentando aí travar o aumento da conta de água em 15,62%. Não recomendamos exposição ativa, preferimos ficar de fora, é outro que deve sofrer. O Alckmin fala um negócio, o CEO da companhia fala outro. Está complicada a situação e a gente não acha que pode ter um racionamento hídrico que seria pior ainda para a companhia. O WebDirex falou, pode, por favor, comentar se a Grécia, podemos ter um impacto negativo ainda maior no índice se a Grécia sair da zona do euro? Sim. A gente vai falando até por isso que a gente fala, recomenda proteção. Aí já respondendo ao Rio Hunter, existe alguma possibilidade de, com todo esse problema de saída ou não da zona do euro, de outros países mais fortes aproveitarem esse gancho para sair da zona? Por ser melhor economicamente, sair da zona do euro? Ponto seguinte, poder pode, só que a gente não acredita num contágio. Em 2011, porque assim, a Grécia não melhorou nada, né? Tá nos últimos anos só piora, não melhora nada. E aí foi eleito pela população um partido mais em pró de assistencialismo, tudo isso. E ele acha que, olha, já que eu fui eleito assim, eu tenho que melhorar, né? Vai fazer o estelionato eleitoral igual o PT? Não, vou ter que fazer isso, senão vou me derrubar do poder. Então, ele está querendo rever isso, até pode dar calote. Ruim para o país hoje a gente não acredita que Espanha e Portugal, que na época de 2011 poderiam sair, que eles sairiam. Por quê? Porque esses países estão apresentando uma melhora hoje, tá? Vamos lá. Se vai entrar short em eco-rodovias. A gente não gosta do setor, a gente já vem falando, o fundamento está muito ruim em termos de tráfego, em termos de valuation também não está uma barganha. Você tem a questão de juros também, né? Enfim, IPCA esticando agora, o BC com um discurso um pouco mais duro com relação ao aumento de juros, isso aí tende a prejudicar as concessões. Então a gente continua recomendando ficar fora, mas agora de fato caiu bastante. Você tem algum noticiário positivo, algum fluxo de notícias positivo com esse pacote de infra que vai dar mais alternativas aí de investimento, etc. Então ficaria só de fora ali depois de toda essa queda e com essa agenda positiva que o governo veio, talvez seja um pouquinho mais arriscado agora ficar short. Então só ficaria fora do setor. Boa. BR Malls, o Thiago Dago já tinha perguntado. Ele até falou aqui que o papel já estava andando, não comentei. Ele bateu 14,62, se não me engano. A gente sempre fala isso, né? Próximo a 14,00 é interessante comprar. A gente discutiu ele hoje para ver se botava na carteira top pick, né? Só que a gente ficou com medo de juros, né? Uhum. Acho ativo nesse patamar de preço? Acho que dá para comprar sim, gente. Tá? Não olhando uma semana, mas daria para comprar sim nesse patamar de preço. Eu me sinto mais confortável, tá 14 vezes lucro. Acho que dá para comprar sim BR Malls, tá? A gente até pode discutir isso na Batalha do Século na quarta-feira, mas eu acho que daria para ter sim nesse patamar de preço. Apolo Brasil falando que acharia mais interessante uma chapa Aécio e Alckmin, uma vez que Serra acabou de virar senador. Pode ser, mas o pessoal está gostando muito por incrível que pareça, pode não aparecer pra gente, mas da troca de informações, o Serra, todo mundo, ele circula muito bem na oposição, ele circula muito bem, o pessoal gosta dele. Ele, por mais que ele não apareça, né, não é marqueteiro e tudo mais, ele não aparece pra população, mas no meio o pessoal gosta bastante dele, é um cara com... O pessoal gosta de discutir bastante, interessante já. Vocês perguntaram aqui de Fleury, só para mencionar que tem conversas avançadas ali dos médicos fundadores com a Tarpo, então por isso que tem esticado aí nos últimos tempos Fleury. Lembrando que antes a gente tinha ali toda a conversa com a Gávea que não andou, etc. E agora essa conversa aparentemente avançada com a Tarpon pode sair algum deal nesse sentido, o pessoal já antecipando aí. Fleury. O André da Costa está perguntando se a gente pode escrever a troca da carteira, está lá em cima, a gente mandou lá em cima. Reduz 5% em Itaú e aumenta 5% em Cielo. É isso aí. Pix. E a nova carteira? Deixa eu pegar aqui. A nova carteira está aqui.
Te mandou 11h54. Tá aqui, ó. Enquanto isso, também teve o SMP, ele estava comentando ainda do setor de educação, se aumentar a exposição do setor de educação é arriscado agora, visto que é muito difícil prever o que vai vir de FIES e Pronatec, se as notícias vão vir boas ou ruins. De novo, acho que uma posição, não é que agora ninguém sabe de mais nada, muito pelo contrário, a transparência ficou muito melhor com o que a gente olhava no começo do ano. Então, se fizer uma análise relativa, melhorou muito. Por mais que as mudanças tenham impacto negativo, você melhora a transparência, etc. Então, você já sabe as regras do jogo, você consegue se preparar melhor, e era isso que as instituições privadas sempre reclamaram. Não da mudança em si, mas sim da falta de transparência. E isso, pelo visto, está melhorando. Boa parte a gente tem que considerar que está no preço também. Então, dito isso, você começa a ter uma perspectiva melhor para o longo prazo. De novo, só que se você está perguntando se aumentar a exposição e concentrar demais no setor, aí sim acho arriscado sim. Agora, uma posição um pouco menos concentrada, ali visando um pouquinho mais de longo prazo, faz todo sentido, já que, de novo, as coisas melhoraram para o setor. Muita gente leve vai começar a olhar de novo. Pode ter um fluxo interessante. Boa. Aqui nós tivemos várias perguntas aqui. Fleury já foi. Ering, não ouvi nada que da bolsa ela poderia ser vendida, uma joint venture, não ouvi nada. A situação segue bastante complicada para a companhia. Capital protegido, sim, tem um novo capital protegido. Apple, pô, tem nem o que falar, né? Apple. Dispensa a apresentação. Né, da maçã. Inclusive, depois que eu assisti o jogo, a luta lá, tava passando na Globo, Jobs. Mas acho que ficou meio... Vamos fazer um novo filme. Tem aquele, não achei bom, não. Mas a empresa negociando 14 vezes lucro. Já a Bolsa dos Estados Unidos, 17 vezes lucro. A empresa com baita de um crescimento, cresce mais de 15% ao ano. Até mostrou aqui no Brasil que tudo caiu as vendas. Eletrônicos, eletrodomésticos, geladeira, carro, menos iPhone. Smartphone continua crescendo, também no market share da Samsung, né, também. Tudo, né? Então é impressionante isso, né? China continua crescendo, impressionante Aí outra, isso. é mais um veículo para você diversificar. Imagina que você tem, sei lá, 100% em renda variável aqui no Brasil, que as perspectivas econômicas a gente comenta bastante aqui, o quão difícil tá, principalmente para esse ano, enfim, para o próximo também. Nada mais justo do que você ficar exposto aos Estados Unidos, que de fato está, querendo ou não, com uma perspectiva melhor que a nossa, numa empresa que se mostrou aí ao longo do tempo bem resiliente ali e está negociando de novo 14 vezes, enquanto aqui muita empresa de varejo, né, a 18 vezes, 20 vezes. Então, de novo, a gente fala, não é para colocar todo o seu capital, mas sei lá, 10% ali, 15% faz sentido para diversificar ainda mais, porque é capital protegido, senão, teoricamente, não vai perder. Ações de capital protegido. O dinheiro. E outro ponto você participa de até 50% a 70%, né, a ser definido. Mas digamos que a gente saia nos 50%, nada mal. Bem interessante aí. Cada vez mais produtos para a gente diversificar, porque muita gente fala, né, que tem pouca oportunidade na bolsa, etc. E de fato, tem poucos setores que têm uma perspectiva boa, então justamente agora é um bom momento para diversificar, renda variável, renda fixa, assim, tem muita coisa para fazer aí e é bem interessante. Boa. Se a gente não comenta sobre Santander, porque a gente não gosta, é um ativo que tem muito, acaba tendo muito caixa, então um retorno sobre o patrimônio, como o patrimônio dele é muito elevado, ele acaba não utilizando aquele patrimônio, acaba dando um retorno muito baixo. Então a gente não comenta só por esse motivo, prefere outros. O WebTirex perguntando se o BB Seguridade está no preço, tem chance de subir, a gente acredita que sim. Ativo negociando a 16 vezes lucro, nos chama a atenção, né, com a bolsa, sei lá, 12,5, a bolsa caiu, né, deve estar uns 12,5 vezes lucro. Mas é mais caro, é óbvio, tem muito mais crescimento. Né? Bancos é que impressiona a 8 vezes lucro. Quais chances reais do Fed aumentar os juros em agosto? Não, agosto não, setembro, que seria a reunião. Nosso escritório em Nova York acredita que existem chances sim,
e trabalha com uma elevação a partir de setembro. Tiago, não podemos comentar sobre Vivo, tá? Porque a gente participou da oferta, infelizmente estamos restritos. Qual o nome do fundo XP que tem Apple? Ele foi lançado hoje. E aí o nome, você sabe, produção? Tô tentando lembrar aqui. Capital Protegido 12. Capital Protegido 12 Apple. Fundo de Capital Protegido 12. Esse é o fundo aí que a gente acha interessante para investimento. Imagina comprar uma ação da Apple que está 14 vezes lucro e negociando bem abaixo da bolsa, né, com desconto para a bolsa dos Estados Unidos, com um forte crescimento, né, smartphone continua crescendo, até aqui no Brasil, por exemplo, as vendas diferentes de outros eletrônicos. E é muito mais fácil, né, em termos de acessibilidade, você comprar uma ação lá fora, você tem aí a questão do câmbio, fazer algum hedge nesse sentido ali, já o pacote já está tudo feito. E ainda você tem o capital protegido, enfim, sem comentário. A taxa de administração já está embutida, tá? Isso que é interessante. Você vai comprar um fundo em outra casa, você ainda vai pagar a taxa de administração, nesse já está embutido no preço. Isso que é fenomenal. Tá impressionante isso, nesse sentido. Pessoal perguntando se já comentaram do empréstimo da China a Petro. Não, mas já era sabido, só foi agora revelado, mas já era de conhecimento, não vejo. Acho que foi dado em garantia algum ativo, até mesmo ações, né, como garantia no longo prazo essa empresa não pagar. CEMIG, podemos comentar, Rita 2015, sim, a gente não recomenda exposição, segue o imbróglio no STJ, né, sobre a companhia, sobre a usina de Jaguara, e vai permanecer por um bom tempo. Eles adiaram novamente o julgamento, eles preferem não comprar, não recomendar nada na nossa área de análise em geradoras e distribuidoras de energia, só em transmissão e no caso Taesa, TAEE11. Sobre Sula a gente prefere BB Seguridade. Sula tem uma exposição maior ali a parte de veículos, que pode ser um problema esse ano. BB Seguridade não, são os clientes do Banco do Brasil, tem um risco menor. E GGBR, a última aqui pergunta do dia para Ricardo Kim. GGBR a gente já comentou do setor, que a gente está bem pessimista com o setor, etc. Então, GGBR se encaixa aí nesse racional. A gente não gosta de exposição, quem tem faz proteção. A gente teve ali no Gerdau Day os executivos comentando que de fato esse ano vai ser difícil, alguma recuperação talvez só ano que vem, o que deve deixar os resultados menos piores, um pouco da performance lá nos Estados Unidos, mas difícil se apoiar só nisso, enquanto o doméstico ainda é a maior parte, performou mal no último tri, deve continuar performando mal, então a gente recomenda ficar fora. Agora só vale um parênteses aqui, que se tivesse que escolher uma do setor seria a GGBR, que está tradando a um múltiplo menor, tem alguma resiliência com relação à exposição lá fora. Então, se tivesse que escolher uma seria Gerdau, então, e ainda assim com proteção, tá? Então, de novo, ficar fora, quem tem faz proteção em siderurgia e Gerdau entra aí no bolo. Acho que é isso, senhores. Capital Protegido 12. Começou hoje, vou passar aqui os dados para vocês. Ele se iniciou hoje, aí é o primeiro fundo que oferece a oportunidade de rentabilidade em reais. Você não tem o problema da variação cambial. Com o capital protegido, se a ação cair, o cliente tem o seu capital protegido. Se a ação subir, o cliente participa da alta da ação com um limitador de alta entre 50% e 70%. Isso vai ser definido na data inicial da operação. Mas, em 1 ano e meio, 50% de alta numa ação, de 50% a 70%. Vai subir 100. Se você ganhar 70, é excelente. Você tem o capital protegido, né? Esse é o ponto. E aí, a taxa de administração já está embutida. Prazo para aplicação começa hoje, vai até o dia 30 de junho, com um valor mínimo de aplicação de R$10 mil. Como eu citei, a taxa de administração já está embutida. Não será possível solicitar o resgate antes do dia 2 de janeiro, quando se encerra o capital protegido. É o prazo aí da operação, 1 ano e meio basicamente. Então, bastante interessante, faz todo sentido.
quem quer, mas os juros pode dar mais do que a ação. Sempre, né? Esse é o risco. Mas é muito mais do seguinte, quero ter exposição à ação. Poxa, não tem como eu abrir uma conta lá fora. A gente também tem conta lá fora. As pessoas precisam destinar um dinheiro maior em investimento para fora. Pô, com 10 mil reais você compra isso? Uhum. Então é o seguinte, você fica exposto a uma ação lá de fora e não tem cota, não tem nada. Vai ser aberto ainda, ele vai começar, entendeu? Como é que funciona esse capital protegido? É o seguinte, você aplicou o dinheiro, 10 mil reais, passado 1 ano e meio, se a ação não subiu, você vai levar o seu dinheiro de volta aplicado, dependendo só do como cota no período. Se a ação subiu, depois ela voltou no dia 2 de janeiro de 2017. Se a ação subiu 50%, você vai levar o seu dinheiro. Se a ação caiu 50%, você vai levar seu dinheiro mais 50%. Se a ação caiu 50%, você vai levar o dinheiro investido de volta. Então, quer dizer, imagina aplicarem ações lá fora com no mínimo 10 mil reais e ainda ter isso. Se quem alocar o capital protegido fica como garantia para operações day trade, eu não sei. Precisa ver com o pessoal de risco teria que ver e de custódia ali, que eles entendem mais do operacional. Mas, senhores, a gente estava estourado aqui o tempo, né? Infelizmente, gostaria de tirar mais dúvidas. A gente pode fazer até um programa para tirar mais dúvidas sobre capital protegido, certo, produção? E a gente volta aqui novamente e explica para vocês melhor sobre tudo como funciona. De repente, na quarta-feira, no Portal InfoMoney, a gente pode falar sobre esse produto que a gente acha bastante interessante. Muito bom, com certeza, gente. Bater morto, eu diria. Parece até o Verdun no Caim Velasquez. Mas, senhores, muito obrigado pela participação, pela audiência, pela paciência que vocês têm conosco. E desculpa se a gente não tirou nenhuma dúvida a mais. A gente volta amanhã na reunião matinal. Isso aí, valeu pessoal, valeu pela presença, bom almoço para todo mundo e até amanhã.